começar a conversar um pouquinho. Eu até anotei aqui algumas dúvidas que eu percebo que são dúvidas bem comuns, algumas dificuldades que eu recebo também no consultório para a gente conversar, né? Há quanto tempo mais ou menos existem aí os tratamentos de reprodução assistida? Então a origem aí dos tratamentos data aí da década de 70, né? Então é relativamente recente o advento das tecnologias de reprodução assistida, falando aí especialmente da fertilização in vitro. De lá para cá já teve muito avanço tecnológico, né? Se a gente pensar na Louise Brown, que foi a primeira bebê nascida de reprodução assistida, de FIV, na época em que a Louise Brown foi feita, a coleta dos óvulos era feita por laparoscopia. Né? Então, imagina que tinham que tentar aí o procedimento no momento exato que a ovulação acontecesse para pegar um óvulo para tentar formar um embrião para fazer acontecer a gestação. Então, as taxas de gestação eram muito mais baixas do que as que a gente consegue hoje com o avanço da tecnologia, que realmente a gente consegue resultados muito melhores. Esse ano até foi muito interessante, na abertura do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, a gente teve a palestra de abertura com uma das médicas que trabalha num centro pioneiro lá na Inglaterra de reprodução assistida, do professor Steptoe, que foi um dos fundadores aí da fertilização in vitro, resgatando todo esse histórico até o desenvolvimento da tecnologia de reprodução assistida. E ela mostra que foram inúmeras pacientes que passaram ali pelo cuidado do centro até que eventualmente conseguisse sucesso. Então, várias pacientes passando por tentativas mal-sucedidas, por várias cirurgias. Então, achei muito legal ter esse resgate histórico para a gente imaginar o quanto que o surgimento da possibilidade da tecnologia de reprodução assistida foi realmente um divisor de águas nos tratamentos dos casais que lutam aí contra a infertilidade. Então, foi fruto da dedicação desses profissionais envolvidos, desses pesquisadores e também dos casais que não desistiram e que se submeteram a múltiplos procedimentos experimentais nessa época, onde muito pouco se sabia, até que realmente conseguiram ter a gestação aí da Louise Brown, que foi uma gestação que evoluiu em muito segredo na época, né? Então ele trouxe notícias de jornais de quando descobriram que aconteceu ali o primeiro bebê de proveta. Ela teve um parto à meia-noite. Então a história do parto da Louise Brown também foi bem curiosa, porque os médicos não queriam que a mídia soubesse do nascimento, que poderia atrapalhar e que era algo realmente muito delicado e um momento muito histórico na medicina. Então eles se cercaram de cuidados para que não tivesse nenhum intruso, porque ela teve que ficar internada ao final da gestação, porque ela teve pré-eclâmpsia e ficou internada, e aí o parto foi programado, e foi programado para madrugada, para não ter nenhum curioso lá por perto. Então, só algumas curiosidades aí do mundo da reprodução assistida, né? Relativamente recente, mas muita coisa aconteceu desde então. Então, primeiro surgiu-se a fertilização in vitro com a coleta laparoscópica, depois as tecnologias de ultrassom foram avançando, hoje a gente já faz essa coleta usando ultrassonografia transvaginal, por meios minimamente invasivos. O conhecimento sobre a fisiologia menstrual, sobre os medicamentos indutores de ovulação, foi desenvolvendo bastante, isso permitiu com que a gente aumentasse a eficiência do processo, e ao invés de coletar um único óvulo por ciclo, a gente conseguisse promover uma hiperestimulação, uma superovulação, para conseguir melhorar os resultados, aumentar o número de embriões formados por ciclo. E, além disso, surgiram outras tecnologias, como, por exemplo, a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática dos espermatozoides, onde a embriologista injeta o óvulo diretamente com o espermatozoide, o que foi algo revolucionário para aqueles casos de infertilidade masculina grave. E, a partir daí, também o advento das técnicas de congelamento embrionário e, posteriormente, de congelamento de óvulos abriram um outro capítulo, né, no cenário da reprodução humana assistida. Então, veja que desde a Louise Brown, a gente vem a cada tempos em tempos tendo grandes revoluções, e eu acredito que a gente ainda tem coisas para avançar, ainda temos muitas barreiras, muitas limitações que fazem com que a gente, infelizmente, não consiga oferecer 100% de sucesso para os nossos pacientes, que com certeza seria o sonho, né, de qualquer especialista em reprodução humana, que todo casal que chegasse até nós conseguisse ter
o seu sonho alcançado, o seu desejo atingido, que infelizmente ainda não é uma realidade, mas a gente dia a dia trabalha para tentar chegar aí o mais perto disso possível.